O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Com o Luís Soares. E Luís, começamos este jornal com o Ministério da Administração Interna rejeita ilegalidades na gestão da rede Ciresp durante a presidência de Paulo Viegas Nunes. É numa resposta enviada à agência Lusa, o Ministério avança que não existe qualquer impedimento que ponha em causa a idoneidade para as funções de Paulo Viegas Nunes. Nessa resposta à Lusa, o Ministério refere a que a rede Ciresp foi alvo de uma auditoria para o período entre 2022 e 2024, resultando de uma denúncia apresentada por um antigo vogal. Ora, as conclusões são públicas, diz o Ministério, que não apontaram para quaisquer ilegalidades. As desconformidades de procedimentos identificadas foram integralmente corrigidas, conforme é referido no mesmo relatório, isto de acordo com a resposta enviada à Lusa pelo Ministério da Administração Interna, numa reação à admissão do secretário-geral adjunto do MAI, António Pombeiro, que alegou graves irregularidades na gestão da rede Ciresp, isto durante a presidência do general Paulo Viegas Nunes, ele que regressa hoje à presidência da empresa que gera o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal. O líder do PS já saiu em defesa do presidente do Ciresp, José Luís Carneiro, para que o responsável não esteja a ser prejudicado de forma intencional. Paulo Viegas Nunes já tinha estado à frente do Ciresp entre 2022 e 2024, quando José Luís Carneiro era ministro da Administração Interna. O líder socialista sai por isso em defesa daquilo que diz ser um servidor do Estado. Sempre vi nele um servidor do Estado. Se outras matérias há que sejam do conhecimento do Governo e da Secretaria-Geral, são matérias agora que compete ao novo Ministro esclarecer e não a mim, porque deixei de ser Ministro há 2 anos. Não tenho confiança, apesar deste relatório. Tenho confiança quando sou Ministro da Administração Interna. Eu não sou Ministro da Administração Interna, já deixei de ser há 2 anos. Mas parece agora, um bom nome, então, esta indicação. Agora o que vos digo é que aquilo que eu pude conhecer do cumprimento da missão que lhe foi confiada, vi nele um servidor do Estado. E espero que não haja quem o queira prejudicar por ele ser um servidor do interesse público do Estado. Os elogios de José Luís Carneiro à margem de uma visita à escola secundária Alexandre Herculano no Porto. José Luís Carneiro que não respondeu, no entanto, diretamente às irregularidades apontadas por António Pombeiro, mas garante que Paulo Viegas Nunes tem competências para exercer o cargo. O Chega vai apresentar uma iniciativa legislativa para revogar a possibilidade de antigos presidentes e primeiros-ministros deporem por escrito em comissões de inquérito parlamentares. Em comunicado, a direção parlamentar do Chega explica que o partido vai propor a revogação do que classifica de privilégio de antigos presidentes da República, presidentes da Assembleia da República ou primeiros-ministros. Eles têm a possibilidade de depor por escrito em comissões parlamentares de inquérito ou em atos semelhantes de investigação. O partido considera que o facto de não terem de se sujeitar ao escrutínio presencial é um privilégio inaceitável e incompreensível, isto face à necessidade imperiosa de escrutínio que cada vez mais se verifica com o avanço de complexas teias de negócios público-privados, é o que se lê na nota do Chega. O partido defende também a existência de mecanismos de investigação transparentes e refere que as comissões parlamentares de inquérito representam um desses instrumentos que devem dar garantias aos cidadãos de um escrutínio sem privilégios relativamente ao exercício do poder público e também à gestão dos bens comunitários. O Papa Leão XIV apresentou hoje a primeira encíclica do seu pontificado. Tem 5 capítulos e, em especial foco, estão os desafios da inteligência artificial. Nomeadamente os desafios para a humanidade, presentes desde logo no título Magnificat Humanitas. Leão XIV deixa duras críticas ao uso de ferramentas de inteligência artificial em questões que exigem o critério humano, como, por exemplo, a seleção de quem tem acesso a determinado serviço ou trabalho. O jornalista do Observador, João Francisco Gomes, explica o objetivo do Papa com esta mensagem em relação à forma de usar as ferramentas de inteligência artificial. Apesar de toda a evolução tecnológica, apesar do desenvolvimento da inteligência artificial e das capacidades desta nova tecnologia, temos que perceber o que é que a inteligência artificial é e o que é que não é. E o que é que não é? Não tem uma consciência moral, não tem capacidade afetiva, não é humana. E não sendo humana, nunca poderá ajudar os humanos, mas nunca poderá ser o que os humanos são. E é a partir dessa reflexão muito ontológica até sobre a humanidade que o Papa parte para depois um conjunto de outras reflexões sobre que
enfim, que funções é que a inteligência artificial pode ocupar nos dias de hoje, pode ou não tomar decisões. Nesta encíclica, o Papa debruça-se ainda sobre o tema da guerra justa. Leão XIV considera que a Igreja deve fomentar o perdão em vez do conflito e que o conceito de guerra justa já não faz sentido à luz dos dias de hoje, como nos explica também o João Francisco Gomes. Apesar de toda a evolução tecnológica, apesar do desenvolvimento da inteligência artificial e das capacidades desta nova tecnologia, temos que perceber o que é que a inteligência artificial é e o que é que não é. E o que é que não é? Não tem uma consciência moral, não tem capacidade de... João Francisco Gomes aqui a explicar-nos aquilo que já nos tinha explicado no primeiro registro. Vamos daqui a pouco a conseguir escutar esse registro do João Francisco Gomes sobre a questão da guerra justa. Vamos já escutar. Neste momento a Igreja tem que propor mais o perdão do que a ideia de lançar a guerra por uma causa justa. Obviamente isto não elimina, e o Papa diz-o claramente, a ideia de uma legítima defesa, ou seja, a questão da legítima defesa continua a estar aqui, obviamente, patente, mas ele faz uma interpretação muito minimalista e muito restrita daquilo que é a legítima defesa. E, portanto, ele diz o conceito de guerra justa, no mundo de hoje, já não faz sentido. João Francisco Gomes, aqui com a análise à primeira encíclica do Papa Leão XIV, que foi publicada no dia de hoje. Pode ler mais sobre este assunto no site do Observador. Depois de uma noite de festa, os jornais esgotaram na cidade de Torres Vedras com essa vitória do Torriense frente ao Sporting na Taça de Portugal. Equipa que vai agora jogar também na Liga Europa, graças a esta vitória na Taça de Portugal. Esta conquista ainda pode subir ao primeiro escalão do campeonato na próxima quinta-feira. O jornalista Martim Madeira andou esta manhã pela cidade de Torres Vedras, onde os vestígios da noite de festa ainda eram bem visíveis. Depois das festas intensas da noite de 24 de maio, a cidade estava mais sossegada. Apenas o barulho dos carros e das limpezas da avenida principal Torres Vedras, a avenida 5 de outubro. Foi por lá que encontramos o Wesley, fanático do Torriense, destacou-se pelo chapéu do emblema de Torres Vedras e pela rouquidão na voz. Foi uma festa maravilhosa, ficamos aí até às 2, 3 da manhã. Para Wesley, a festa foi claramente longa. Subimos mais um bocado da avenida em direção a uma papelaria e livraria, a União. Lá dentro, Ana Isabel, trabalhadora do estabelecimento, explica que todos os jornais desportivos esgotaram em poucos minutos. Várias papelarias em Portugal com a crise dos cromos do Mundial, mas em Torres Vedras há a crise dos jornais. Muito cedo. Nós abrimos às 8 da manhã e assim que aqui cheguei comecei logo a venda dos jornais. E em menos de uma hora desapareceu quase. Avançámos mais um pouco em direção ao Café Havaneira, uma das primeiras sedes do clube, onde sentado numa mesa estava um histórico do Torriense. Vítor Mendes, ex-médio centro do clube, que apesar de ser o terceiro melhor marcador na história do clube e de ter marcado 68 golos, teve a maior alegria que podia ter tido na vida. Foi uma alegria. Para mim foi o dia, desportivamente, foi o dia mais feliz da minha vida. Na nossa despedida de Torres Vedras, ao descer a rua, vimos uma escola, vários jovens do ensino básico a marchar em direção à Câmara, a entoar o nome do clube. Muitos deles de bandeiras na mão, com uma primeira glória na memória que há poucos anos parecia impossível. Martim Madeira e a festa até nos mais novos, a festa na cidade de Torres Vedras. E agora uma notícia com poucos minutos. Está em curso um incêndio num armazém na zona industrial de Via Longa, em Vila Franca de Xira. De acordo com os dados do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, nesta hora estão no local mais de 70 operacionais, entre bombeiros, GNR e INEM, apoiados por 24 viaturas. O alerta para este incêndio aconteceu pouco antes do meio-dia. As imagens que nos chegam mostram uma enorme coluna de fumo negro, fumo denso. Até ao momento não está, no entanto, a dificultar a circulação na autoestrada, um fogo que acontece na mesma zona de um incêndio que aconteceu também no início deste mês. Ao Observador, a Proteção Civil não confirmou exatamente o local, se é num armazém da DHL, apenas confirma que este incêndio na zona industrial de Via Longa acontece numa empresa de logística. Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora, Luís. Donald Trump voltou a utilizar a rede social Truth Social para elogiar o acordo que está a ser negociado com o Irão. Diz que esse acordo será ótimo ou, caso contrário, não haverá acordo. Nessa mesma publicação, Donald Trump critica os democratas, em especial o antigo presidente Donald Trump. Diz que será totalmente o oposto do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano assinado a 14 de julho de 2015. O Irão admite
que há um acordo numa larga quantidade de tópicos em discussão com os Estados Unidos, mas diz que ainda não está iminente a oficialização desse entendimento, é o que adianta o porta-voz iraniano do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O responsável confirma que já está concluída a discussão de vários pontos, mas isso não significa que esteja para breve a assinatura de um acordo, nem tem garantias de que os Estados Unidos vão honrar esses compromissos. O endividamento da economia portuguesa acelerou 5,4 mil milhões de euros em março, para um total de cerca de 861 mil milhões. São dados do Banco de Portugal, dão conta da persistência da necessidade de recurso ao crédito por parte das famílias, com o volume de dívidas a subir 1,6 mil milhões de euros, impulsionado pelo crédito à habitação. Destaca ainda para as empresas, que viram as dívidas crescer mais de 2 mil milhões de euros.